Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a especialista em inovação, Diana de Mello Jungmann. Vamos revisitar a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma especialista em propriedade intelectual e atuante na área de inovação. A nossa convidada é graduada em nutrição e mestre em biofísica pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em biologia molecular pela University of Manchester, na Inglaterra. É especialista em estratégia e gestão de projetos inovadores, propriedade intelectual e bioeconomia. Atuou na Confederação Nacional de Indústria, CNI, como coordenadora da propriedade intelectual e bioeconomia e no Instituto Evaldo Lodge, como gerente de inovação. Foi fundadora da 14 Business, com atuação em serviços de propriedade intelectual e inovação. É autora de várias publicações e artigos e participa ativamente de discussões sobre estratégias de negócios e políticas públicas com líderes do governo e da indústria. É atuante conferencista no Brasil e no exterior, usando seu conhecimento e experiência multidisciplinar para trazer novas perspectivas para projetos e gerar benefícios para empreendimentos e sociedade. Muito obrigado, Diana de Mello Jungmann, por ter aceito ao nosso convite. Na primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma especialista na área de inovação. Por favor. Olá, professor Isaac Rotman. Para mim é uma grande satisfação e uma honra estar participando desse programa tão inspirador, né, para a nossa sociedade. Então, agradeço demais essa oportunidade da gente conversar sobre esses temas que realmente fazem toda a diferença, né? A gente passar e conhecer, entender da onde a gente veio e para onde a gente vai, né? Da onde, como é que começou a nossa jornada. E para mim é uma satisfação poder compartilhar com você e com todos aqueles, né, que estão assistindo a gente pela TV Suprem e pelos canais aí da onde são divulgados esse trabalho. Então, antes de mais nada, agradeço não só ao senhor, como também a todos que estão aí por trás das câmeras fazendo tudo isso acontecer e chegar aí num público maior, né? Então, sobre a minha infância e juventude, como eu costumo dizer, meu sotaque texano vem lá do Recife, né? Onde eu nasci e boa parte da minha família vive. Meu pai era procurador federal, minha mãe trabalhava na Secretaria de Educação do Estado. Eu tenho 3 irmãos, hoje eu tenho 3 filhos adultos já e 2 netinhas. Eu tive uma infância muito alegre, muito feliz, cercada por minha família e muita gente querida. Fui esportista quando eu estava na escola ainda, jogava basquete, jogava tênis, então isso sempre foi uma dinâmica da minha vida, estar envolvida com esporte. Como você colocou, professor, eu vou lhe chamar de você, tá bom? Se me permitir assim, tá bom? Como você falou na introdução, né? Eu me formei em nutrição e fiz meu mestrado em biofísica com a área de concentração e biologia molecular já naquele tempo.
E na semana seguinte que eu defendi a minha tese de mestrado, eu já estava voando para a Inglaterra para fazer o meu PhD lá na University of Manchester. Naquela época se chamava UMIST, University of Manchester Institute of Science and Technology. Hoje depois é que eles fundiram todas as universidades e chama-se hoje a Universidade de Manchester. Tá? Então foi bem interessante porque quando eu fui para a Inglaterra fazer essa nova jornada aí, eu estava casada com um filho de 2 anos e meu outro filho tinha 6 meses na época que eu topei esse desafio, né? E durante o meu doutorado eu ainda tive a minha filha, então foi uma jornada bastante interessante do ponto de vista pessoal, de sair da minha cidade com toda a minha infraestrutura e suporte da minha família para ir para a Inglaterra e fazer um doutorado numa área de ponta, né, de tecnologia de ponta, e fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar em laboratório, desde a minha época de escola, tinha aquela questão do curso profissionalizante, eu já optava por as coisas que tinham a ver com laboratório, então, eu sempre fui fascinada pela ciência e sempre gostei de perguntar o porquê das coisas. Então, tudo para mim, eu pergunto por quê. Então, eu acho que isso é bem uma essência do cientista, querer saber o porquê e daí construir os conhecimentos, né? Então, durante o meu PhD, eu inventei um produto para laboratório e com apoio lá na Inglaterra, né? Então, com apoio da empresa de transferência de tecnologia, que geralmente as pessoas conhecem como TTO, né? O Technology Transfer Office, eu consegui identificar uma indústria britânica, no caso, que tivesse interessada em desenvolver aquela minha ideia, né? E em menos de 2 anos, a minha invenção saiu da minha cabeça e já estava sendo lançada no evento mais importante de equipamentos para laboratório na Alemanha, chamada Médica. Então, esse produto ele foi patenteado pela indústria, eu consto como a inventora desse produto, e ele não tinha nada a ver necessariamente com a minha pesquisa, o meu objetivo na minha pesquisa de doutorado, que era mais na parte de replicação de DNA. Tá? Então, foi uma experiência adicional riquíssima, porque eu acompanhei desde a ideia que saiu da minha cabeça para fazer esse equipamento até o mercado. Eu acompanhei com a empresa da universidade e junto com a indústria todas as etapas, né, do que envolve a parte toda do desenvolvimento dos protótipos até chegar no protótipo final, que seria escalonado para ser industrializado em escala, né? E a parte toda de proteção daquele invento dentro da ótica da propriedade intelectual e todas as questões de comercialização. Então, isso foi uma demanda que eu fiz sobre esse projeto. Eu disse, eu quero participar de tudo. Então, eu tive, além do ganho, vamos dizer assim, do meu conhecimento específico na área de biologia molecular, eu tive essa oportunidade de ter esse ganho adicional, né, de conhecimento na área de propriedade intelectual por um caso de sucesso que deu bastante certo, né? Então, baseado nessa experiência, foi que eu decidi, ainda na Inglaterra, que eu não voltaria para o Brasil para ser mais uma pesquisadora na área de biologia molecular. E sim, eu iria trabalhar na área de inovação, porque aquela experiência que eu tive era uma experiência bastante única e eu entendia que estaria contribuindo para o meu país, voltando e trabalhando nessa área. Isso foi no final, aí, eu voltei para o Brasil em 97, e eu queria realmente contribuir com essa experiência bem diferenciada, né? Então, eu acho que eu tomei a decisão certa e que até hoje eu estou muito satisfeita com a minha área de trabalho e acredito que ainda tenho muito a contribuir. Muito bom, é muito interessante a sua trajetória, né? Abriu um caminho na sua experiência na Inglaterra e viu um atalho, outro caminho, e teve a oportunidade de experimentar pessoalmente todas as etapas, desde a pesquisa, a inovação e a
a utilização, né, dos nossos conhecimentos através da inovação. Diana, poderia destacar a sua atuação na área de propriedade intelectual e inovação? Sim, claro. Minha atuação ela tem sido, vamos dizer assim, muito rica de oportunidades e desafios, né? E ao voltar para Recife, depois do meu doutorado, eu ainda, quando eu terminei meu doutorado na Inglaterra, por eu já ter escolhido mudar, vamos dizer assim, o eixo e não ser uma pesquisadora, professora da universidade, e sim uma pessoa trabalhando com inovação e setores voltados à inovação, eu fiz vários cursos de negócio na Inglaterra antes de voltar para o Brasil, que era o que me daria uma base teórica, né, do que eu tinha aprendido na prática com a minha experiência, mas porque eu precisava entender melhor as questões sobre o mundo do negócio, né? Então, quando eu voltei para Recife, eu fui trabalhar naquela época num projeto que era um programa do MCTI, que era o programa Softex, que era voltado para exportação de software. Então, era Recife é um polo muito importante no Brasil na área de desenvolvimento de software, e eu fui ser a coordenadora executiva da Softex Recife. E nisso eu participei desde o zero da construção do projeto do Porto Digital. Então, um projeto muito inovador na época, ainda é uma área muito inovadora, mas eu contribuí e participei e aprendi muito com os meus colegas sobre o que é você fazer um programa daquela dimensão, que era um programa para a cidade, para o estado de Pernambuco, de uma relevância enorme. Depois eu saí da Softex e voltei na universidade, mas para implantar um trabalho na área de bioempreendedorismo. Então, eu queria realmente levar para os futuros, né, profissionais da área biológica, que é a minha área de essência, né, exatamente conhecimentos sobre empreender na área de biológica. Né? Então, eu fiz um curso na área de bioempreendedorismo e lá na universidade eu implantei uma startup que foi o nascedor da minha empresa, o 14 Business. Nós recebemos, na época, recursos do CNPq, que estavam apoiando a criação dos TTOs dentro das universidades, e a minha empresa nasceu de um projeto que foi, vamos dizer assim, incubado dentro da universidade. Então, durante a realização desse projeto, nós organizamos um seminário, um congresso internacional em Recife, dedicado à comercialização da propriedade intelectual. Porque eu sentia naquela época que o desconhecimento sobre o tema da propriedade intelectual, não só dentro da academia, mas dentro do ambiente empresarial, era muito grande. Então, como eu tinha tido essa experiência lá no exterior, e uma experiência completa, né, quer dizer, da ideia até o mercado, eu realmente quis contribuir com esse conhecimento e nós desenhamos, tivemos vários suportes de várias instituições para fazer esse evento. Foi um evento internacional, nós tivemos a parceria com várias instituições, vamos dizer assim, robustas nessa área, não só instituições ligadas ao tema, mas do ponto de vista empresarial também. E foi esse congresso, vamos dizer assim, que abriu novos portas, novos passos e novos espaços para a minha atuação profissional. Por conta disso, eu tive a oportunidade de vir aqui para Brasília, como um desdobramento, vamos dizer assim, de eu ter alçado essa matéria em outro patamar, né? E eu tive essa oportunidade de vir para Brasília trabalhar inicialmente no Instituto Evaldo Lodge Nacional, que a gente chama IEL, né? E lá eu fui, como você falou também, a gerente de inovação. E quando eu estava no IEL, eu tinha uma aproximação grande com o presidente do INPI, que é o nosso Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e nós, junto, fizemos um convênio para desenvolver o programa de propriedade intelectual para inovação na indústria. Foi um projeto extraordinário e com a repercussão muito grande dentro da indústria, porque aí eu estava trabalhando, né, com o meu objetivo
ali dentro do IEL, que é uma das instituições ligadas ao sistema CNI, era focar na indústria brasileira. E a gente teve, então, como um impacto desse programa, ele foi considerado, e até hoje ele é, o maior programa de capacitação e difusão de propriedade intelectual na América Latina. É um programa realmente muito interessante, com focos distintos, para você ter interlocuções distintas com o empresário, com o professor, com o aluno, com o jornalista, com o exportador. Nós fizemos focos distintos para que a interlocução sobre o tema ficasse mais fácil, né? Então, o que é que um exportador precisa saber, o que é que um jornalista precisa saber sobre propriedade intelectual, o que é que um empresário, um empreendedor precisa saber. Então, foi muito interessante, eu fui realmente muito feliz com esse projeto. E dentro do sistema, então, eu fui transferida para a CNI, lá eu pude ampliar a ação desse programa e também criar, aí voltando para a minha origem, né, a área de bioeconomia. Né? Eu fui coordenadora da área de propriedade intelectual e bioeconomia, e nessa oportunidade, eu e a minha equipe, né, nós criamos os primeiros 3 fóruns de bioeconomia no Brasil, que aconteceram em São Paulo, e desse esforço, né, nós criamos também a primeira agenda de bioeconomia do Brasil. Então, isso foi também um resultado espetacular desse esforço e de como a indústria realmente deu essa oportunidade de acolher temas novos, né, e desafios onde o Brasil realmente poderia se destacar. Então, após eu sair da CNI, eu voltei, né, para a minha empresa, a 14 Business, que ela homenageia o 14 Bis do Santos Dumont, que é o nosso grande inventor, com o nome Business, que quer dizer negócios. Então, a minha empresa tem essa fusão aí de ser a inovação e o negócio juntos, né? E que nasceu dentro de uma universidade, na Federal, tá? E foi isso que foi a minha base, vamos dizer assim, da minha atuação profissional nessas 2 áreas. Então, eu tive a oportunidade de aprender, do tempo que eu estive na Inglaterra, de aprender, obviamente, a questão da biologia molecular, né? Todas as tecnologias de ponta que existiam naquele momento, e essa experiência, vamos dizer assim, do mundo mais ligado ao negócio, né? Então, isso tem sido a minha trajetória, né? Eu estou muito feliz com essa minha jornada, com tudo que eu aprendi e já compartilhei, e com tudo que eu continuo a aprender e compartilhar. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Diana, eu indagaria se o Brasil está preparado para uma pesquisa translacional, isto é, desenvolver produtos da pesquisa básica até serem lançados no mercado. Professor, eu entendo que dentro do ambiente acadêmico brasileiro há ainda um desconhecimento e falta de competência grande quanto ao entendimento sobre o mundo de negócio, tá? Logicamente que já houveram avanços consideráveis, né? Mas ainda estamos um pouco distante, né, da nossa ciência ser transferida, vamos dizer assim, para a sociedade em formas de produtos que façam a diferença. Então, isso é uma visão geral. Eu estou falando Brasil, óbvio que a gente sabe que tem Brasil e Brasil dentro do Brasil, né? Então, esses 2 mundos, como com certeza você sabe, né, com a sua experiência aí tão grande, eles cresceram apartados no Brasil, né? O mundo do ambiente acadêmico, do mundo empresarial. E, com isso, esses mundos criaram suas línguas, seus idiomas próprios, né? E há dificuldade de se entender a linguagem desses 2 mundos, né?
Então, a gente precisa de interlocutores, na realidade, que sejam capazes de entender a dinâmica do mundo acadêmico com a dinâmica do mundo empresarial. Então, eu acho que isso é uma escassez, vamos dizer assim, bastante relevante dentro do nosso cenário atual, né? Então, quando a gente consegue que essas pessoas se entendam, porque existe a visão do que é que um é capaz de fazer e o outro é capaz de fazer, e como pode haver a complementariedade, aí sim nós estaremos mais propícios a projetos que tenham sucesso. Eu acho que, por exemplo, nós já temos nas universidades, em várias, eu não saberia dizer o número atualmente, mas temos muitos escritórios de transferência de tecnologia já implantados dentro das universidades, mas muitas vezes esses escritórios são coordenados por professores que não necessariamente têm esse entendimento do que é o mundo de negócio. Eles são profissionais que, dentro da sua área de especialização, que estão ali numa tentativa hercúlea de fazer uma diferença, de contribuir, obviamente que é muito salutar e relevante, mas a gente precisa de mais do que isso. Eu digo assim, quando eu tive na Inglaterra essa oportunidade e que eu procurei o escritório, não era escritório, era a empresa de propriedade intelectual e transferência de tecnologia da minha universidade, eu procurei como indivíduo, eu era um aluno da universidade, eu não era um professor da universidade, porque o meu projeto não tinha nada a ver com o meu doutorado de uma ligação direta. E eu fui recebida nesta empresa por uma pessoa de negócio. Essa pessoa não era vinculada, não era professor. A dedicação dele era exclusiva para transformar aquelas criações que vinham da universidade, né, e fazer essa parceria com a indústria. Então, isso faz uma diferença imensa, porque esta pessoa, no meu caso, ela conhecia toda vamos dizer assim, a estrutura da universidade e as capacidades da universidade, como ela conhecia muito da indústria britânica e o que é que eles poderiam fazer de parceria, né? Então, eu acho que no Brasil a gente ainda precisa de ter estes escritórios de uma forma mais profissionalizada do ponto de vista da competência técnica, né? E não apenas do esforço. Eu quero fazer, eu quero contribuir, óbvio que isso é importantíssimo, porque tudo nasce dessa vontade, mas a gente precisa ter pessoas que entendam, vamos dizer assim, realmente de como é que se dá esse processo, né? Então, eu acredito que no Brasil nós temos centros de excelência, onde esse desafio, com certeza, já foi superado, né? Onde existe essa competência instalada naquele lugar em particular, mas quando a gente fala, e a sua pergunta foi no Brasil, aí sim, quando a gente vê a dimensão continental da gente, as diferenças regionais, tudo, aí a minha colocação seria: ainda há muito o que fazer nesta área para que nós cheguemos lá, né? Para que uma ideia e uma pesquisa de bancada atinja o mercado mundial, né? Como foi, por exemplo, o meu caso. O produto que eu inventei, ele foi comercializado no mundo inteiro. Então, isso para mim é uma coisa assim de, meu Deus, um dia eu estava lá, tive uma ideia e eu pude contribuir, né, com um produto que era um produto para laboratório de microbiologia e biologia molecular, que ajudou, com certeza, várias pessoas, e essa era a intenção, né? Então, eu acho que a gente precisa se conscientizar que o brasileiro realmente é muito criativo. Isso a gente nem discute, né? Nós somos um povo abençoado por Deus, como diz a música, né? Mas para a gente ser realmente um povo, um país inovador, a gente precisa muito mais do que apenas a criatividade. Nós precisamos de investimento, compromisso, comprometimento para desenvolver esses projetos de sucesso e que a gente seja capaz de gerar riqueza para o empreendedor que está por trás, né, fazendo esse esforço, e que essa criação de riqueza também beneficie a nossa sociedade de uma forma geral. Diana, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens, né, na construção de caminhos
para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, no final da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Lógico, professor, acho que é isso. A gente sempre tem que ser uma fonte de inspiração para aqueles que estão começando sua jornada, né? Então, a minha mensagem para os jovens que nos assistem é que eu acredito que a gente veio para esse mundo para torná-lo melhor. Isso é o meu paradigma, vamos dizer assim, de vida. Por isso, a minha mensagem é: acredite nos seus sonhos e em suas ideias, né? Elas são as sementes da transformação do mundo que queremos viver e queremos deixar, né, para os nossos descendentes. Transforme sua jornada em uma maravilhosa aventura, né? Quando a gente tem essa visão da vida, a vida não é fácil, mas quando a gente diz isso aqui é uma aventura e eu vou desbravar a minha vida com todos os desafios que estão aí e vou superar, né? Então a gente precisa aprender com os nossos erros, né? Para acertar no próximo passo. Então, não tenha medo de errar, porque a gente só erra quando a gente tenta. Se a gente não tenta, a gente não vai errar nunca, né? E que dê a sua própria colaboração para que a sociedade avance nas dimensões humanas, usando a tecnologia para essa finalidade. E que a inovação também é um processo de mudança e deve ser pautado pela responsabilidade, pelo compromisso, pelo comprometimento, para que a gente seja realmente capaz de construir esse futuro melhor. Inovar também é um processo colaborativo, né, professor? Ninguém inova sozinho, né? Então, por isso, eu também digo aos jovens, peçam ajudas àqueles que podem lhe ajudar em diferentes dimensões do seu trabalho, né? Que você possa expandir o seu trabalho, que você possa tocar, que você possa motivar e inspirar os outros também. Então, peça ajuda, não tenha o menor problema, bata na porta, porque certamente é alguém que tem um conhecimento vai ficar feliz de ter sido lembrado e poder ajudar, né? E por fim, que se a área que, independente, né, da área que você atue, o seu propósito está vinculado na direção e o sentido do que é mais ético, do que é mais justo e mais feliz, certamente você está no caminho correto e vai ser bem-sucedido. Então, essa seria a minha mensagem para os jovens. Bela mensagem, Diana, para os jovens, né? Quando eu estava dando a mensagem, né? Eu me lembro que já escuto há muito tempo, né? Uma rádio lá de Recife, né? Que dizia Uhum. que Recife para o mundo, né? É, Recife falando para o mundo, era isso mesmo. Exato. E você está falando para todo o Brasil numa temática importante que não resulte só em lucros, mas no bem-estar coletivo, né? E eu acho que faz uma homenagem a Pernambuco, né? Onde tem figuras excepcionais, né? Um deles que é pernambucano de coração, o nosso grande ministro Sérgio Rezende, né? É um Sim, outro pernambucano que dirige um centro na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, para implantar o complexo industrial da saúde, o professor Carlos Morel, que é da nossa área também de biologia molecular. E eu fico muito contente em que o seu trabalho, que é preciso ser multiplicado, né? Como foi a descoberta de Santos Dumont, que inspirou a sua empresa, o nome da sua empresa, 14 Business, é, 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 a gente poder mudar, ou tentar mudar essa cultura, tanto acadêmica como dos negócios, no sentido de fazer uma ponte, uma parceria que beneficie toda a coletividade. Então, parabéns pela sua a trajetória, é muito importante, e a sua decisão quando a volta da Inglaterra para o Brasil, de poder colaborar nessa área, onde tem muito a fazer ainda.
Então, Diana, muito obrigado pela importante e interessante conversa e desejo que possa criar discípulos, multiplicar os objetivos da sua empresa, que o Brasil tanto necessita. Gostaria de dizer que esse e outros programas do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.